Paz do Senhor, mocidade. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Bom, essa semana eu que vou estar dando aula para vocês, aprendendo junto com vocês, como eu sempre digo. E como vocês sabem, nós estamos estudando o fim dos tempos, né? E nessa revista, eu confesso que fiquei um pouco apreensiva em dar aula, por ser um tema não muito fácil, porém estou aqui para aprender juntamente com vocês. Bom, eu vou estar dando aula na segunda lição da revista. O tema da lição diz assim: a grande tribulação na escatologia bíblica. Então a gente vai aprender um pouquinho, tá? A gente vai estar falando, vou estar lendo alguns versículos pra gente entender a grande tribulação. Mas pra gente dar início, eu quero ler com vocês aqui em Apocalipse, no capítulo 1 mesmo, e o verso 3, tá bom? Só pra gente ficar um pouquinho mais antenado. Bom, Apocalipse 1, verso 3 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra do Senhor, ouvir, guardar, para que a gente possa estar atento e sabendo que a vinda de Cristo está próxima, tá bom, gente? Então, gente, vamos lá começar a nossa aula? Bom, galera, como versículo-chave, vamos ler aqui em Mateus 24, tá? No verso 21. Mateus 24, verso 21, diz o seguinte: porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, a gente vai ver aqui que vai haver grandes aflições nesse tempo, nessa grande tribulação. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui. Vocês, nas outras aulas, já ouviram falar que Deus dá sinais para que a gente possa entender que a vinda de Cristo está próximo e que a grande tribulação também. E então, para a gente começar, a gente entender sobre esse tema, né, que diz a grande tribulação na escatologia bíblica. Então, vamos entender o que significa escatologia, né? Então, a escatologia, ela é o estudo das últimas coisas, ou seja, o estudo de coisas que vão acontecer, que estão por vir. Então, no nosso caso, é sobre a grande tribulação, que está por vir. Então, a gente vai estudar sobre a grande tribulação, que é uma coisa que ainda não aconteceu, mas que a gente sabe que vai acontecer, beleza? E aí, em Lucas 21, peço que vocês abram juntamente comigo. Lucas 21, o verso 25 e o 26, tá bom? Vamos estar lendo aqui, pra gente entender. Capítulo 21, verso 25 e 26. Sinais do tempo do fim. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então, eu vou ler o 27 também, tá? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E aí, no 28 vai dizer assim também: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Eu li mais um pouquinho desses versos porque eu achei interessante a gente poder citar aqui. Então, na passagem do livro de Lucas, ele fornece um panorama, né, de quão trágicos serão esses dias, né, essa grande tribulação. Então a gente vê que não é brincadeira, a gente conversa muito sobre esse assunto, mas a gente acaba não focando muito e nem estudando a fundo. E a Bíblia mesmo vai nos dizer quão trágico será isso, quantas aflições o povo sentirá nessa grande tribulação, né?
E aí, não somente Jesus falou sobre essa grande tribulação, né? Sobre ter esse momento, mas também os seus discípulos, eles deram exemplos pra gente entender. E aí, a gente vai abrir em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, tá bom? Que vai dizer assim, 3:10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então aqui a gente pode ver que não somente Jesus falou sobre este acontecimento, mas também Pedro, né? O apóstolo, ele falou sobre isso. Então, a gente pode entender que os céus, a gente vai ver que vai ter grande aflição, e aqui como eles falam, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Então a gente pode pensar que vai ser uma aflição, vai ser terrível, vai, porque é grande tribulação. Quando a gente fala de tribulação, a gente fala de algo que mexe com todo mundo, tá? Que dispersa mesmo. Então, a gente vê aqui esse exemplo do discípulo de Jesus, tá? E aí, nós vamos ver agora em 1 Tessalonicense, tá? No capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3, tá bom? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vai estar falando pra gente, vai dizer assim: assim, quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Aí eu vou ler o 4 aqui também. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então aqui a gente vê de novo falando da questão que Jesus ele virá como um ladrão no piscar de olhos. E a gente vê aquela famosa passagem que todos citam, né? Que essa grande tribulação ela vai vir como dores de parto, né? E aí a gente vê um segundo exemplo que o seu discípulo fala, né? E aí também vamos ver em 2 Tessalonicense, tá? 2 Tessalonicense 2:4, que vai dizer o seguinte. 2 Tessalonicense 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí eu vou ler o 5 também, tá? Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? 6. E agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Aí o 7, porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Vou ler até o 7, tá bom, gente? Então aqui, novamente, né, falando do aparecimento do homem, né, que é acerca do pecado, né, o filho da perdição, que vai se levantar contra tudo que se chama de Deus, né, tudo que é em nome de Deus. E aí a gente vai ver. E aí eu quero fazer uma pergunta. Acredito que o Juan já deve ter feito. Em algum momento de alguma aula também já deve ter feito. Quando será essa tribulação, essa grande tribulação? Quando ocorrerá isso, né? Então eu vou deixar aí, eu vou fazer alguns comentários e vocês façam a interpretação que vocês acharem melhor. Porque não é algo concreto, sabe? Então, a Bíblia ela não relata uma data, né, quando isso acontecerá, e por isso há muita discussão sobre essa questão cronológica, né, no caso.
e por isso os cristãos eles têm assumido diferentes opiniões. Como eu falei, não há nada concreto, só que cada um tem uma opinião. E aí eu vou citar algumas coisas e vocês façam sua opinião, você guarda isso pra você. Se quiser comentar com outras pessoas, fazer um debate também, é bem legal. Mas que você possa criar, né, o seu pensamento. Então, basicamente, existem três interpretações sobre essa grande tribulação. Nessa questão da cronologia da grande tribulação, tá? Então, a gente vai ver que há aqueles cristãos que defendem que a grande tribulação ela vai começar após o arrebatamento. Então, tem gente que acredita que assim que a igreja for arrebatada, que a sua igreja for levada com Cristo, o povo que ficar vai ter a grande tribulação. Então, será no momento que vai acontecer o arrebatamento e após isso começar a grande tribulação. Então, essa interpretação ela é chamada de pré-tribulacionismo, tá? E aí, no caso, eles dividem em duas etapas esse acontecimento, essa volta de Cristo, tá? Eles entendem, né? Eles acreditam que o quê? Primeiro, a primeira etapa será em um arrebatamento secreto para buscar a igreja, ou seja, os cristãos que acreditam nisso, enfim, ou a gente mesmo, não sabemos como que isso vai acontecer, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada em secreto, então o pessoal que ficar não vai ver. E a segunda etapa, que será visível em glória. Então, ou seja, eles acreditam que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, ninguém vai ver. Porém, na segunda etapa será quando Cristo vai voltar de novo. E aí sim ele vai aparecer para livrar Israel e os convertidos da grande tribulação. Então, eles acreditam que Cristo ele vai arrebatar a sua igreja duas vezes. Tá? Ele vai vir buscar a sua igreja não visível, que é a primeira vez, e a segunda vez ele vai vir visivelmente, em glória, para resgatar aqueles que se converteram nessa grande tribulação e o povo de Israel, tá? Então, essa interpretação ela é chamada de pré-tribulacionismo. A segunda interpretação que nós temos é quando os cristãos acreditam que a grande tribulação ela acontecerá antes da vinda de Cristo, ou seja, antes mesmo dele vir arrebatar a gente. Então, com a igreja ainda aqui na terra, tá? Então, eles acreditam que a gente vai passar por essa tribulação, e aí sim Cristo vai vir nos buscar depois de tudo isso. E aí, essa interpretação ela é chamada de pós-tribulacionismo, tá? E a terceira e última é quando os cristãos eles entendem que a grande tribulação começará antes da vinda de Cristo, porém o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, no meio dessa grande tribulação. Então eles acreditam que Jesus Cristo ele vai nos arrebatar no meio dessa grande tribulação que vai estar acontecendo. E é chamada de mid-tribulacionismo. Então, assim, não há algo concreto. A cronologia ela ainda é estudada, então ela tem essas três interpretações. E aí é você que vê o seu raciocínio, o que você acha melhor de entendimento, o que você acredita. Como eu falei, a gente não sabe, a Bíblia não relata quando vai acontecer isso, mas nós temos essas três interpretações, tá? E aí, o que basta é a gente estudar um pouquinho mais pra gente entender, pra gente criar o nosso entendimento, tá bom? E aí, por último, pra gente finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre a revelação apocalíptica, tá? Que foi, no caso, a revelação que foi dada a João na ilha de Patmos, tá bom, gente? E aí eu vou ler aqui em Apocalipse, de novo, no capítulo 1. Capítulo 1, do 9 ao 11, tá bom, gente? E diz assim: E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição no reino e perseverança de Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmínia, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia, tá? Então aqui a gente vê a questão da revelação que Cristo deu a João, né? Para vir coroar o Novo Testamento, né? Mostrando riquezas, glórias, mas também mostrando e preparando que haverá castigo para aqueles que
não acreditaram na palavra de Deus, aqueles que permaneceram no pecado. E então ele também aqui relata sobre o castigo eterno preparado para o pecador, para o diabo e os seus anjos, tá bom, galera? Então, este livro ele vai nos mostrar que enquanto a igreja estará com Cristo, o mundo estará enfrentando a ira e o juízo de Deus, tá bom, gente? Então, isso aqui foi pra gente entender um pouquinho sobre a escatologia bíblica. Confesso que foi um pouco complicado para mim entender, porque é um estudo muito longo, fala de diversas situações, mas nós precisamos estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais a palavra do Senhor e pedir discernimento, né? Foi o que eu pedi, porque estava bem complicado, mas graças a Deus, Deus me deu uma linha de raciocínio e eu quis passar um pouquinho para vocês o que eu entendi. E não para por aqui, galera, que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Eu sei que ao longo do tempo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fim dos tempos, mas que a gente possa se dedicar um pouquinho mais pra gente entender, formar nossa opinião, mas sempre lembrando que a gente não venha sair da palavra de Deus, que a gente venha crer no que tá escrito na Bíblia, tá bom, gente? E não acreditar naquilo que as pessoas falam, que a gente possa ter embasamento na Bíblia para fazer qualquer estudo, tá bom? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar. Como eu sempre digo, eu estou aqui para aprender juntamente com vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada, debaixo da presença e da graça de Deus, tá bom, gente? Fiquem com Deus, gente.